Olá, SBT Notícias no ar, sou seu amigo Darlisson Dutra e te acompanho madrugada adentro ou madrugada afora, não sei como é que se diz aí na sua região. O importante é que a gente vai junto até às 6 da manhã com informações importantes do Brasil e do mundo. Bem-vindo domingo! A gente ficou a semana toda esperando por você. Hoje, 12 de fevereiro de 2017 e essa edição começa com os seguintes destaques. Impasse na segurança pública do Espírito Santo. 60 policiais militares voltam ao trabalho, mas mulheres continuam bloqueando batalhões. De coração, encarecidamente, vocês deixem de sair. Em São Paulo, homem mata a filha na frente dos netos por causa de herança. Atiradores deixam 2 mortos e 4 feridos em bar do Rio de Janeiro. Sábado de pré-carnaval lota ruas de capitais brasileiras. Em São Paulo, blocos cariocas levam mais de 60 mil pessoas para a folia. Novo craque do Palmeiras é recebido com festa no aeroporto. Com gols de Neymar e Messi, Barcelona goleia no Campeonato Espanhol. E na Serra Gaúcha, nossos repórteres mostram os segredos do vinho sagrado. O trabalho começou com o vinho de missa, que é muito semelhante a um licor. A produção segue regras rígidas da igreja e é feita nessas pipas históricas. A bebida que sai daqui é distribuída para todo o país. Um cabo reformado da aeronáutica matou a própria filha com 2 tiros no rosto em São Paulo. O assassinato aconteceu na frente dos 3 netos pequenos. Segundo a família, o motivo do crime foi a disputa por uma herança. Que fatalidade, hein? A polícia de uma pequena cidade gaúcha também está atrás do assassino de uma mulher. Ela foi morta no apartamento onde morava. 6 pessoas foram baleadas em um bar no Rio de Janeiro. 2 morreram. O crime aconteceu depois que 2 jovens apanharam dos clientes ao tentar assaltar o estabelecimento. Bom, vamos parar de falar um pouquinho de violência e tratar de segurança pública. Atividades do governo federal e do Espírito Santo, aliás, autoridades do governo federal e do Espírito Santo se reuniram neste sábado em Vitória para discutir a paralisação dos policiais militares no estado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez um apelo às famílias dos PMs. Um acordo feito na sexta-feira à noite entre governo e associações de policiais não foi cumprido na manhã de sábado. Vocês viram o desespero na voz daquela policial militar pedindo encarecidamente que as mulheres dos policiais deixassem a porta do batalhão. Que coisa que está o Espírito Santo, né? Já são 8 dias de paralisação. Bom, cerca de 600 policiais militares se apresentaram neste sábado nas ruas de Vitória, depois do apelo feito pelo ministro da Defesa. A repórter Lívia Raik tem mais informações. Obrigado, Lívia. Agora no Rio de Janeiro, pelo 2º dia, parentes de policiais militares fizeram protestos pacíficos em frente a batalhões da PM. A Secretaria de Segurança afirma que 97% da tropa está trabalhando. Vamos falar agora da prisão de 2 jornalistas da Record TV que foram detidos na Venezuela. Leandro Stoliar e Gilson Souza estavam no país para fazer uma reportagem investigativa sobre as denúncias de suborno da construtora Odebrecht na Venezuela. Os profissionais foram presos pelo Serviço de Inteligência venezuelano no estado Zulia, no norte do país, e soltos 10 horas depois. O Itamaraty confirmou as prisões e a missão diplomática brasileira na Venezuela se envolveu no caso para assegurar a soltura dos jornalistas. A Record TV se manifestou por meio de nota e informou que os jornalistas foram perseguidos e detidos sem explicação e repudia esta atitude violenta e radical que fere a liberdade de imprensa. 3 homens morreram durante uma briga de rua em São Paulo. Segundo a polícia, as vítimas discutiam no bairro Guarapiranga, na zona sul da cidade. Foi quando um suspeito apareceu, disparou contra os 3 homens e fugiu. Ainda não há informações sobre o que motivou a briga. Você vai ver agora um flagrante impressionante de execução em plena luz do dia. O assassino é este homem de camisa verde que está em cima da moto. Ele disfarça e caminha um pouco.
A vítima é Ailton da Silva, de 27 anos, que limpava o quarto carro que aparece no vídeo. De repente, começa a correria. A execução é feita ali mesmo, na frente de todos. Depois, um comparsa aparece e também atira na vítima. Os dois fogem na moto sem levar nada. Até agora, ninguém foi preso. Em Campinas, no interior de São Paulo, um segurança foi executado num posto de gasolina. Câmeras de segurança flagraram a ação do bandido. O tal foi encontrado morto dentro de casa na zona oeste do Rio de Janeiro. O filho de uma das vítimas, menor de idade, e mais 3 amigos dele são suspeitos de cometer o crime. A polícia busca imagens para identificar criminosos que mataram um casal em São Paulo. A polícia acredita que as mortes aconteceram depois de uma tentativa de assalto, já que havia dinheiro da vítima no chão. O homem tinha aproximadamente 38 anos e a mulher 36. De acordo com familiares das vítimas, o casal trabalhava como camelô na região do Largo 13 de Maio, onde aconteceu o crime. Testemunhas disseram que os assassinos chegaram e fugiram em uma moto amarela. A polícia prendeu em Minas Gerais o assassino confesso de uma médica aposentada que foi morta dentro da própria casa no ano passado em Brasília. Câmeras de segurança flagraram um assalto em plena luz do dia em Santo André, no ABC Paulista. Hoje em dia, a população dorme e acorda com medo de assaltos. É que esses crimes estão cada vez mais frequentes, não tem hora e nem lugar para acontecer. E a pergunta que fica é: como podemos nos comportar nas ruas para tentar não chamar a atenção dos criminosos? A repórter Bruna Osterman, de Porto Alegre, conta pra gente. Anotou aí? Homens, carteira e celular no bolso e as mulheres com a bolsa na frente para tentar evitar ser vítima de assaltos que são muito frequentes em qualquer parte do país. A polícia de Teresina prendeu um pichador famoso na cidade. É que as mensagens dele eram escritas em muitos prédios e muros da região. 2 coisas que eu queria entender. Primeiro, esses caras acham bonitas essas pichações. Primeiro, que não dá para entender praticamente nada do que eles escrevem, que as letras são horríveis. E segundo, como esses caras conseguem pichar em locais tão altos, pontes, viadutos, topos de prédios? São 2 questões que me intrigam faz tempo. Bom, você vai ver agora o drama de uma família dilacerada pela morte de um adolescente de 15 anos. Ele morreu por causa de uma apendicite. Para os parentes, houve erro médico. Que história triste, hein? Vai ser difícil para essa família se recuperar do trauma. A Secretaria de Saúde disse que vai investigar o caso e pedir esclarecimentos aos responsáveis pelo atendimento a Alex. Caso seja comprovada a negligência médica, os profissionais serão punidos conforme a lei. Agora, mais notícias pelo Brasil. Vamos voltar a falar sobre a violência no Brasil. Em Belém, a polícia procura os assassinos de um investigador. Ele foi morto na porta de casa. Em Santa Catarina, a violência preocupa os produtores rurais. Assim como na cidade, as pessoas do campo também entraram na mira de assaltantes. Uma das vítimas, que prefere não ser identificada, conversou com a nossa equipe. Veja. Antigamente, quando um bandido invadia uma fazenda dessa, ele era recebido com espingarda. Antigamente, né? Agora, os fazendeiros vivem morrendo de medo. Em Caxias, no interior do Maranhão, o clima é tenso entre os moradores e um fazendeiro que disputam a posse de uma mesma área de terra. A gente vai falar agora de uma situação que é a realidade em várias prefeituras do país, que é justamente o descaso com equipamentos públicos. Em Guararapes, interior de São Paulo, vários veículos da frota da prefeitura praticamente viraram sucata por falta de manutenção. Até as ambulâncias estão caindo aos pedaços. Você viu? E esse monte de sucata aí está ocupando espaço, né? Por que não vende tudo para um ferro velho? Quem sabe dá para comprar uma ambulância nova para atender a população. Uma mãe e os 2 filhos foram assassinados dentro de casa em Vitória. A polícia acredita no envolvimento com o tráfico de drogas. Agora, quem está quase morrendo, está na UTI, na verdade, é a saúde no Brasil, pelo menos em vários municípios. É o que a gente vai contar agora nessa reportagem. Olha só, equipamentos quebrados, macas enferrujadas, vazamentos e abandono são apenas alguns dos problemas do Hospital Municipal de Cubatão, no litoral paulista. O prefeito foi fazer uma vistoria no hospital, que fechou as portas nesta quinta-feira.
2 horas e 35 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos parar um pouco de falar de notícia ruim, vamos trazer coisa legal aqui no nosso SBT Notícias, que segue ao vivo até às 6 da manhã. A gente entra agora em ritmo de aventura. Vamos passear por Angra dos Reis e Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, uma região belíssima, por sinal. E quem nos leva nessa viagem é Matheus Boa Sorte, o repórter da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. Além das belas paisagens, ele mostra um pouco da história e da gastronomia destes belos lugares. Que paraíso, hein? Daqui a pouco o nosso repórter Matheus Boa Sorte volta para mostrar uma criação de vieiras em Angra dos Reis e o prato que é feito com esse saboroso fruto do mar. Pais e alunos protestaram contra o corte do transporte escolar gratuito utilizado por crianças que estudam na rede pública de São Paulo. A Prefeitura informa que vai voltar a oferecer o transporte para a aluna Letícia e mais uma estudante que também teve o benefício suspenso. Vamos continuar falando sobre esse assunto de educação aqui no estado de São Paulo. Em Caieiras, na região metropolitana, mães denunciam a falta de creches municipais na cidade. Com isso, elas não sabem mais o que fazer com os filhos na hora de ir para o trabalho. A tranquilidade tem endereço. Você vai conhecer agora a cidade do interior de São Paulo, onde a criminalidade praticamente não existe. Pode acreditar, a reportagem é de Michele Bacelar. São João de Iracema. Tá aí um bom lugar para se viver durante a aposentadoria, né? Bom, a seguir, uma nova fórmula da pílula do câncer será vendida como suplemento alimentar a partir do mês que vem nos Estados Unidos. O Superior Tribunal de Justiça decide que quem se separar e continuar no imóvel comprado pelo casal deverá pagar aluguel ao ex-companheiro. A menos de 2 semanas do carnaval, milhares de pessoas caem na folia pelo Brasil. Eu volto daqui a pouco. Estamos ao vivo com o SBT Notícias para todo o Brasil. Agora são 2 horas e 58 minutos. A polícia procura pelo motorista de uma picape que furou o sinal vermelho e atropelou uma motociclista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nos Estados Unidos, uma nova fórmula da pílula do câncer será vendida como suplemento alimentar a partir do mês que vem. O responsável pela droga diz que os efeitos são os mesmos da original, mas o criador da pílula contesta essa afirmação e defende que a substância seja comercializada como medicamento. Vamos falar agora de como o clima influencia no valor daquilo que vai parar na sua mesa. Frutas e verduras ficaram mais caras em várias cidades do interior de São Paulo. Segundo os produtores, a culpa é da chuva. Agora uma matéria que vai te deixar com água na boca. Cores vibrantes, aparência única e sabor marcante. Você vai conhecer agora os detalhes da produção de uma fruta que chama a atenção pela beleza e porque tem se destacado numa dieta saudável. É a pitaia. Será que a chuva vai atrapalhar o carnaval, hein? Tem muita gente esperando o ano inteiro por essa data. Há menos de 2 semanas para essa festa que o brasileiro adora, 60 mil pessoas já caíram na folia nesse sábado na capital paulista. 2 blocos do Rio de Janeiro animaram a multidão. Os cariocas invadiram a nossa cidade. Vocês são muito bem-vindos aqui e gostam muito de folia. Olha só, no Rio de Janeiro, 27 blocos animaram os foliões neste sábado. Agora vamos voltar a falar, vamos continuar falando sobre o Rio, mas dessa vez não é nem sobre a cidade, nem sobre carnaval. Nós vamos com a nossa viagem pelas paisagens do litoral do Rio de Janeiro. Agora o Matheus Boa Sorte nos mostra um pouco da culinária de Angra dos Reis e uma fazenda de vieiras. O pessoal da TV Aratu traz um pouquinho disso aí pra gente provar, que parece que tava uma delícia, hein? Daqui a pouco o Matheus Boa Sorte, ele volta e vai até Paraty, a cidade histórica do litoral fluminense. Não perca. Agora vamos mudar de assunto, virar a chavinha, vamos falar agora que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que quem se separar e continuar no imóvel comprado pelo casal deverá pagar aluguel ao ex-companheiro. A medida quer evitar que só uma das partes use o patrimônio comum. Uma vida agitada, shows, fãs, viagens, agenda lotada e um celular que não para um minuto. Assim é a rotina de Luan Santana, um dos cantores mais famosos do Brasil. E é essa correria toda que a gente vai acompanhar agora na reportagem especial de Roberto Cabrini. A seguir, os gols da rodada. Corinthians perde para o Santo André em casa.
Barcelona goleia pelo Campeonato Espanhol. E investir em uniforme dos times da várzea se torna um excelente negócio em São Paulo. Eu volto daqui a pouco. Olá, muito bom dia para você, bom domingo, eu sou Darlisson Dutra e a gente continua com SBT Notícias no ar, ao vivo para todo o Brasil, até às 6 da manhã, agora são 3 horas e 44 minutos e a gente vai falar sobre violência. Tiroteio no Rio de Janeiro entre um policial militar e 2 assaltantes. Um dos acusados morreu e o outro conseguiu escapar. Para a nossa equipe de reportagem, moradores desabafaram sobre a violência no Engenho de Dentro, na zona norte da cidade. Um assalto acabou com um taxista baleado. Foi no bairro da Liberdade, centro de São Paulo. O táxi ficou atravessado na rua. Quando a polícia chegou, o motorista estava consciente e foi levado para o hospital. Tudo aconteceu no fim da tarde deste sábado, numa rua pouco movimentada. A perícia esteve no local e os investigadores procuraram imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar os bandidos. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial, no centro de São Paulo. Você já ouviu falar no golpe do biscoito? Pois é, um homem foi preso acusado de enganar funcionários de supermercados e vender produtos com o preço 5 vezes mais caro. Ele dizia que o negócio já tinha sido combinado com o dono do estabelecimento. Na hora da prisão, ele estava com a mulher, grávida, também suspeita de participar dos golpes. Luto no basquete. O ex-jogador brasileiro Fábio Melo foi encontrado morto na casa onde morava em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a polícia, a mãe de Fabrício disse que foi chamá-lo no quarto e o encontrou inconsciente. Médicos do SAMU foram acionados e constataram que ele estava morto. Ainda de acordo com a PM, não havia indícios de violência ou crime no local, mas a causa da morte não foi divulgada. O velório vai ser hoje à tarde e o enterro na manhã da segunda-feira. Fabrício Paulino de Melo tinha 26 anos. Atuou no time americano Boston Celtics da NBA, passou também por Paulistano, Liga Sorocabana e Brasília. Neste sábado, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu em casa para o Santo André, 2-0. O Linense venceu o Osasco pelo mesmo placar e o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Novo Horizontino por 2-1. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro goleou o Tupi por 4-0. No Beira-Rio, o Internacional não saiu de um empate com o Caxias. O Colorado, que foi rebaixado no Brasileiro, é o antepenúltimo do Campeonato Gaúcho. Agora, Bruno Vicari fala da rodada dos campeonatos estaduais neste domingo. No Paulistão, apesar de estar no início, já tem jogo bom. Não é isso, Bruno? Valeu, Brunão. Vamos continuar falando de futebol, sobre reforços. Borja caiu nos braços da torcida do Verdão. Centenas de palmeirenses foram recepcionar o atacante colombiano, que desembarcou neste sábado no aeroporto de Guarulhos. É hora de ver os gols pela Europa. O Barcelona enfiou 6-0 no Alavés, mas continua atrás do líder Real Madrid. O bom e velho futebol de várzea continua a todo vapor em São Paulo. São mais de 3 mil times que dão muito lucro para quem investe em uniformes para essas equipes. Quem conta essa história para a gente é o repórter Celito Esteves. Você conhece uma cucaria? Eu não faço a menor ideia, mas estão dizendo aqui que é uma casa para vender as deliciosas cucas, mas não a tradicional receita alemã. Fomos visitar uma cucaria onde os novos sabores são surpreendentes. Tem cara de ser boa isso aí, hein? Bom, vamos continuar falando sobre comércio, só que essa aqui é comércio ilegal nas praias de Florianópolis. Isso gera muita reclamação por parte de quem trabalha dentro das regras. A nossa equipe acompanhou operações da prefeitura que combate esse tipo de trabalho. Veja só. 4 horas, horário de Brasília, o SBT Notícias segue ao vivo para todo o Brasil até às 6 da manhã. Agora você vai ver mais um pouco da vida de um dos cantores sertanejos mais famosos do Brasil na atualidade, Luan Santana. A reportagem é de Roberto Cabrini. Olha só o que vem por aí no SBT Notícias. Produção de abadás está a todo vapor com a proximidade do Carnaval. Chega aos cinemas brasileiros a animação Lego Batman. E tem também o drama vivido por 3 irmãos à espera de uma nova família. É já já no SBT Notícias. Agora são 4
4h27, horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando agora ao SBT Notícias. Vamos juntos até às 6 da manhã. Vamos falar de economia agora aqui no SBT Notícias. No interior de São Paulo, empresários da construção civil estão animados com a possível recuperação do setor no segundo semestre. Eu sou o Darlisson Dutra e fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Jornal da Semana SBT com a Solange Boulos. Um excelente dia para você e boa semana.